Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe e entrevista a advogada Michele Elade, professora titular da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é doutora em várias universidades, fez mestrado e, além de ser advogada, ela é bacharela em Administração e Ciências Contábeis. Portanto, será uma entrevista extremamente esclarecedora sobre vários assuntos ligados às áreas que ela domina com tanta perfeição. Ela é vice-coordenadora do curso de Direito da nossa UFRN e tem uma vasta e competente atuação no direito privado. Michele, que alegria bater papo com você. Isso é um papo descontraidíssimo, que eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora vão gostar imensamente de assistir. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Esse convite já tinha sido feito anteriormente, mas sempre tem a hora certa para a gente bater papo. Portanto, eu renovo os agradecimentos a você e digo da alegria e da satisfação de tê-la no ponto de vista de hoje. Olá, eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui hoje para a gente conversar, bater papo, jogar a conversa fora e contar um pouquinho aí de história para a gente se envolver aí em tanta coisa boa que a gente vive durante nossa jornada nessa terra aqui maravilhosa, no meio de uma pandemia. É bom a gente rememorar os momentos que a gente estava realizando coisas por todo lado no meio do mundo. Michele, você tem várias graduações. É advogada, é bacharel em Administração e Ciências Contábeis. Desde quando você é advogada? Então, eu fiz os cursos de Administração e Direito de forma concomitante e, à época, eu empresariava. Então, eu tentava conciliar tudo e comecei a perceber a importância de fazer estágio para poder ter uma experiência, vivência prática e ter network no ambiente jurídico. Mas eu terminei antecipando a minha formatura de Direito porque fui aceita num processo seletivo para um mestrado fora do Brasil. Fui embora fazer mestrado e isso mudou completamente minha vida, meus horizontes, porque o meu mestrado foi na Europa e lá, embora seja num contexto de muita cultura, de muita coisa arraigada, daquela coisa tradicional, tem muita gente aqui do lado latino-americano, então eu tinha 16 nacionalidades na minha sala, voltei com uma perspectiva de mundo completamente diferente, imagina, discutir o direito com 16 nacionalidades, eu acho que isso me encantou muito, e eu fiz na área de direito privado patrimonial, então que tem tudo a ver, direito privado, patrimônio, enfim, essa parte com as minhas outras graduações. Então eu voltei e vi que, na verdade surgiu, né, vi que ia surgir situações onde eu precisava ir me especializando cada vez mais, mas surgiu uma grande oportunidade que foi trabalhar na área do comércio imobiliário no Brasil. E eu passei a ser coordenadora geral jurídica de uma federação. Foi assim que eu comecei a advogar na virada de 2011 para 2012. Então, eu já era mestre, já fazia doutorado, porque isso só aconteceu quando eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei a advogar. Então, eu comecei a advogar já na iniciativa privada, já para a classe empresarial, no ambiente imobiliário. A gente vivia um boom imobiliário. Então, daí eu já me envolvi a nível nacional com N empresas, né, na parte de representação de interesses das classes de incorporadoras imobiliárias, loteadores, urbanizadores, enfim, a área imobiliária toda. E aí foi quando eu tive que criar um escritório e aí tudo foi andando. Aonde é que você fez esse seu mestrado? O mestrado eu fiz na Universidade de Salamanca, com a Universidade Pública de Navarra. A Universidade de Salamanca, inclusive, isso foi em 2010, mas a Universidade de Salamanca comemorou 800 anos,
exatamente, enfim, tantas coisas aconteceram na minha vida que o doutorado eu terminei em 2018, foi quando a universidade estava fazendo 800 anos. Então, eu comemorava um título de doutor e a universidade comemorava o 8º centenário, o Brasil não era nem descoberto, e a gente já via, né, pessoas fazendo mestrado, doutorado, estudantes aprofundando, educação muito latente nessa cidade, que é a cidade de Salamanca. Então, lá é uma cidade que tem uma importância muito grande histórica para a América, porque Cristóvão Colombo se reuniu lá, os jesuítas, eles se preparavam lá para vir catequizar a sociedade que vivia aqui, que na época era basicamente de índios. Então, para mim foi muito bacana, foi muito interessante viver na cidade universitária, que é a cidade de Salamanca, onde eu fiz esse mestrado e posteriormente eu ingressei no doutorado, que aí o doutorado já é uma história mais longa. Quantos doutorados você, afinal de contas, fez? Porque, além desse da Europa, você também fez um na USP. Quantos, afinal de contas, foram? Então, o meu doutorado na Europa, na verdade, ele é um doutorado muito importante para mim, porque, inclusive, agora a gente vai ter um novo colega na universidade, vai ser o segundo professor da UFRN, que vai ter o título de doutor internacional. Eu tenho o título de doutor internacional e eu gosto desse título porque existe uma diretiva na União Europeia, né? A União Europeia, ela edita normativas que a gente precisa trazer para o direito interno de quem está envolvido. Então, os países que estão dentro da União Europeia precisam trazer. E aí internacionalizou-se isso dentro da Espanha. Então, eu tive a oportunidade de me submeter ao doutorado internacional. Significa isso? Significa dizer que eu tive que morar fora da Espanha, então eu terminei passando temporadas fora. Então, eu fui para Portugal, fui para Itália, fui para Alemanha. Isso enriqueceu muito a minha jornada. Então, além do doutorado internacional, eu ainda estava fazendo doutorado na Europa e surgiu a oportunidade, sim. E eu também confesso que tem uma questão que é relevante, que é eu fazer o doutorado na USP e me virar nos 30, que foi um doutorado na Universidade de São Paulo em Direito Empresarial, que lá eles usam o termo comercial, era uma oportunidade de eu não precisar revalidar o meu diploma, porque, afinal de contas, eu fazia doutorado fora do Brasil, de modo que, quando eu regressasse, eu já era professora do UFRN, porque nesse meio tempo eu estava no doutorado, surgiu o concurso e eu passei no concurso para professor efetivo da universidade. Então, eu já era professora e sabia que ia ter toda a tramitação de revalidação. Então, isso me deixou com mais vontade de fazer esse segundo doutorado. E, então, porque além de eu ganhar tempo, né, de não revalidar um diploma, porque eu já teria um nacional, eu estaria indo para a maior, mais prestigiada universidade do Brasil, que é a USP, e na área que eu adoro, que é Direito Empresarial. Então, terminei aí tenho aqui na parede esses diplomas que super me orgulham e trouxeram muita coisa boa para mim. A sua especialidade preferencial, então, é Direito Empresarial. Como é que você desenvolve essa especialidade hoje em dia? Veja bem, aqui eu estou agora no escritório, a gente está transmitindo aqui, né, a nossa conversa, e aqui no escritório a gente funciona hoje numa coletividade de pessoas, o escritório atua basicamente no direito privado. De fato, direito empresarial é um braço muito forte do escritório. A gente faz um atendimento full service, que a gente chama, a gente atende todas as frentes. Então, tanto a parte do direito privado, que não necessariamente é do empresariado, porque o meu próprio empresário, quando ele vem para o escritório, o que é que acontece? Ele traz demandas pessoais, tá? Eu vou dar exemplo. A gente tem cliente, empresa aqui, que a gente tem que desenvolver um trabalho paralelo na vida privada dele, que é, por exemplo, a questão dele de visto porque ele é estrangeiro. Então, a gente já entra no ambiente do direito privado pessoal, né? E aí, outra questão também, eu estou dando exemplo do meu dia a dia, a gente fazer pacto antipsial, né? A gente sabe que, enfim, a pessoa casou, casa, separa muitas vezes, e aí tem patrimônio, tem empresa, então a gente faz todo um trabalho em cima disso, de preservação e proteção do patrimônio. Então, a gente tem esses braços paralelos, essa parte. A pandemia surgiu aí com divórcio e etc., né? Então, a gente faz essa parte. Mas o empresarial está se inovando muito. O fato de eu ser formada em contabilidade ajuda muito a minha atuação e a atuação do escritório, porque eu tenho um diálogo muito fluido
com todos os setores do empresário. Então, eu entendo do negócio, eu tento entender. Então, enquanto gestora, por ser bacharel em administração, e contadora, eu atrelo tudo isso. Então, a gente atua em direito tributário, a gente atua em contratos, direito societário, a gente atua no compliance, a gente faz um trabalho preventivo muito grande aqui no escritório. Então, a gente termina dando toda uma assistência. A gente é como se fosse uma extensão do empresário hoje aqui. A gente tem um departamento jurídico que ele funciona como extensão daquela entidade e a gente termina ajudando, inclusive, nas tomadas de decisões sob um ponto de vista jurídico. Quais as atividades que você, como vice-coordenadora, desempenha na nossa UFRN no curso de Direito? Então, indo para a UFRN agora, um pouco, lá na UFRN eu já fazia algum tempo que estava na condição de vice-chefe do Departamento de Direito Privado, e migrei agora, há um tempo atrás, para vice-coordenação do curso. Então, basicamente, no departamento, enquanto a gente é chefe do departamento, a gente se ocupa muito mais dos professores, demandas, afastamentos dos professores para estudarem fora, concurso e etc. E na coordenação, a gente tem que estar envolvido com um projeto político-pedagógico, a gente precisa estar envolvido com a inovação do curso, com o tratamento com os alunos, os estágios dos alunos, a distribuição do sistema que fica o curso de Direito, a representação do curso de Direito, onde termina para muito evento, porque o curso de Direito da UFRN é um curso extremamente prestigiado, está entre as primeiras universidades do Brasil, que a gente sabe que está muito bem ranqueado, então a gente termina levando prestígio para a sociedade e a gente termina tendo que representar com muito orgulho o curso de Direito, os professores e também os alunos, que são extremamente engajados. Os alunos e os professores do curso de Direito fizeram continuam fazendo um curso cada vez melhor e se engrandece muito para a sociedade, é um benefício gigantesco. Como é que você encontra tempo para ser multifacetada da forma que você é? Olha só, na verdade, eu também me pergunto isso. Porque eu entendo, primeiro, é importante que as coisas sejam feitas, concretizadas. A gente idealiza, mas a gente logo tem que materializar. Eu acredito muito que a gente precisa materializar o tempo inteiro. A gente precisa estar crescendo e colaborando. Então, eu termino também retroalimentando isso. Na medida que eu estudo, eu utilizo isso para colaborar para um terceiro, e aí eu termino fazendo isso com muita alegria, de forma que eu percebo que quando eu vejo, o meu dia rendeu muito, mas eu acordo muito cedo, eu acordo 5h40 da manhã, e durmo muito tarde. Hoje mesmo é um dia que eu dou aula até 10h30 da noite na universidade, estou aqui no escritório, tenho reunião, a gente está tendo esse bate-papo, me reúno com um grupo de pesquisa da universidade que eu coordeno, e assim vai o dia, quando a gente vê tudo já aconteceu, mas é rojão. É rojão, certamente que sim, mas você está fazendo uma inveja a muita gente, inclusive a mim. Eu vendo esse seu currículo, me dá uma inveja danada. Quisera eu também ter um currículo parecido com o seu. Não, imagina, gente. Olha, gentileza sua, muita generosidade. Mas, na verdade, a gente, o que eu estava falando, quando a gente vê, já materializou. Né? A gente só precisa perseverar muito. Quando a gente vê, já aconteceu, o tempo já passou. A grande verdade é que a gente precisa usar o tempo como nosso aliado. O tempo já passou, então daqui a uma semana a gente pode não ter feito essa entrevista e ter dito, nossa, não fez. E daqui a 10 anos a gente vai assistir essa entrevista e vai dizer, que bacana esse registro que a gente tem lá no YouTube. Certamente. Mas não saia daí. A gente volta em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças
e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje com a advogada Michele Elali, a quem renovo os agradecimentos por ter aceitado esse convite de dar uma aula sobre direito e tantas coisas bacanas que a Amanda está dizendo para nós. Michele, você é orientadora do Núcleo de Estudos em Direito Digital. O que significa esse núcleo? Olha só, a gente está num momento, né? A gente está numa situação, e eu acho que a pandemia, ela potencializou muito esse cenário, esse contexto que a gente está vivendo. A gente já vinha num contexto extremamente digital, virtual, né? A gente sabe que essa geração mais jovem já é toda nativa digital, a perspectiva dela de mundo é completamente diferente. E aí surgiu uma preocupação da gente estudar o direito desde esse ponto de vista digital. Se a lei que funciona aqui, funciona lá, né? Se existem dois mundos ou é um mundo só, onde as leis se aplicam nesse contexto e a gente vive onde a gente está cada vez mais viciado, a gente é levado a isso, a toda uma manipulação para mudar nossos comportamentos, né? Existe todo um interesse em cima disso, a gente começou a se preocupar em cima de liberdade, né? Em cima de privacidade, e aí a gente criou o Núcleo de Estudos em Direito Digital em 2018, né? Já faz mais de 2 anos que a gente está trabalhando, e esse núcleo ele faz trabalhos de pesquisa, extensão e ensino. Então, a gente está veiculando agora uma cartilha sobre LGPD, a gente, quando fundou o Núcleo de Estudos em Direito Digital da UFRN, a gente fez isso lá no IMD, que é no Instituto Metrópole Digital, trazendo professores da USP para conversar com a gente sobre a importância de estudar o mundo da perspectiva digital, porque a gente se teletransportou para um mundo que não é material aqui. E isso eu entendo que depois da pandemia, muita coisa já vai ter acontecido. Isso que era um momento de transição, a gente realmente fez isso de forma muito veloz, porque a pandemia impôs essa migração. Agora mesmo a gente não está conversando presencialmente, mas de forma remota, em virtude das possibilidades que o mundo digital traz. Mas a gente tem que fazer tudo isso com muito estudo, com muita segurança, desde a perspectiva jurídica, para a gente estar vivendo de forma mais harmônica cada vez em sociedade e permitir a convivência e atenta aos interesses e às peculiaridades de todo mundo e toda a sociedade. Como é que ele funciona? Como é que o núcleo funciona? E qual as pessoas interessadas? São só advogados? Na verdade, o núcleo ele funciona. Eu coordeno. Nós temos uma equipe de alunos incrível, eles são extremamente engajados. A gente faz debate e aí a gente também tem mestrandos e temos advogados e a sociedade civil, que a gente chama. Então, pessoas interessadas, um conhecedor, um técnico de informática, um jornalista, uma pessoa que gosta dessa área, queira atuar com isso, se interessa por isso, ela pode, sim, estar concorrendo. A gente acabou de terminar um edital, recrutou mais gente, porque a gente não quer que fique muito inflado, para desenvolver um trabalho de qualidade. A gente vai lançar uma revista, muito provavelmente nessa virada de ano. Então, uma revista que a gente vai estar trazendo aí um material muito rico, mas a gente, toda semana a gente tem debate, a gente se reúne, a gente estuda bastante para gerar conteúdo, para gerar pesquisa nesse universo de direito digital. Então, a gente trabalha dessa forma e isso é muito enriquecedor.
E o resultado disso traz benefício para a sociedade, para a coletividade. É produção acadêmica de qualidade na UFRN. Aliás, esse núcleo demonstrou em você uma outra capacidade, a de jornalista, porque você tem entrevistado muita gente de renome no cenário do direito brasileiro. Por exemplo, eu vi uma entrevista que você fez com a Dodge. Como é que você se sentiu conversando com ela? Então, nessa parte das entrevistas que o senhor está se referindo, diz respeito a uma disciplina de carreira jurídica da universidade. É uma disciplina que eu tenho lá na UFRN e eu já tinha o hábito de trazer profissionais da área do direito para a sala de aula para conversarem com meus alunos, porque o nome da disciplina é carreira jurídica. Então eu falava, nossa, nada mais justo do que eu trazer esses profissionais para contarem um pouco da sua trajetória, fazerem aí um trabalho de partilha com os alunos. Quando eu me vi num cenário de pandemia, falaram que ia voltar às aulas da UFRN, há pouquíssimo tempo atrás, né, a questão de dias atrás, disseram, vamos voltar remoto. Aí eu pensei, nossa, eu continuo tendo a minha disciplina segunda-feira à noite, carreira jurídica, e ela é remota, eu não preciso mais necessariamente chamar pessoas que moram em Natal, porque ela não é presencial mais a aula. Então, eu vou chamar pessoas que desempenhem alguma carreira jurídica, né, que estejam em alguma carreira jurídica, e é nome nacional. E aí foi quando surgiu isso. O nome da Raquel, da doutora Raquel Dodge, vem realmente por uma admiração pessoal, porque eu entendo que ela é uma mulher muito forte, uma mulher de muita sororidade, ela puxa outras mulheres para crescerem. Ela foi a primeira procuradora-geral da República do Brasil, então, assim, ela tinha muito a contar na aula de carreiras jurídicas, que se transformou num evento, e agora toda segunda-feira é aberta ao público, está lá no canal do YouTube. Terminei criando um canal, porque quando isso foi crescendo, e as pessoas começaram a dizer que gostariam de participar, eu fiquei na situação de dizer, nossa, vou ter que abrir isso, como é que eu faço? A universidade ainda não tem uma plataforma própria para transmissão de aula, e aí foi quando eu criei um canal no YouTube para poder estar veiculando esse material. E aí toda segunda a gente faz essa live ao vivo, e aí termina parecendo uma entrevista mesmo, as pessoas estão até brincando, falando que eu estou com uma pegada de jornalista. Minha mãe é jornalista, né? O senhor sabe, então deve ter puxado ela, mas é um bate-papo muito bom escutar pessoas aí que estão no direito contemporâneo com uma atuação e uma projeção gigantesca, com muito talento, muita dedicação, para inspirar a sociedade, os alunos, e contar um pouco como é a história e a vida dessas pessoas. Nós estamos aguardando uma nova formação sua de jornalismo, porque, na verdade, esse programa está sendo bacana. Inclusive, o último que se apresentou nele foi o ex-presidente Michel Temer. O que é que você tem para falar conosco sobre essa entrevista e aula do Michel Temer? Nossa, o professor Michel, ele é uma pessoa extremamente culta, mas de uma linguagem, embora a gente brinque que ele usa muita mesóclise, né? Ser-lo-ei, lembrar-me-ei, né? Ele sempre brinca assim, a gente fala muito isso. Ele é uma pessoa extremamente acessível, então foi muito bom o bate-papo, porque ele tinha uma história para contar, que é uma história de 8 décadas. E ele tem 80 anos, o presidente estava fazendo 80 anos na semana da entrevista, e isso foi muito bacana, porque ele teve a oportunidade de falar um pouco o que é ser um advogado, presidente da Câmara dos Deputados, né, lá no Congresso Nacional Brasileiro por 3 vezes, de ser o procurador-geral do Estado de São Paulo, né? Então, de ter sido secretário de Segurança Pública enquanto advogado e, principalmente, ter sido presidente da República enquanto advogado, enquanto jurista que ele é. E foi muito bacana, porque ele, professor de Direito Constitucional, com vários livros escritos na área, ele tinha muito a agregar, muito a falar. A conversa fluiu muito, era para durar 1 hora, durou quase 2, a gente quase não acaba essa live. E, assim, é bacana escutar de uma pessoa como ele, que ele começou advogado, e eu perguntei, presidente, professor Michel Temer, como está a sua vida hoje? Ele fez, hoje eu estou igual a você, sentado no meu escritório de advocacia gravando essa live. Então, assim,
muito legal, né? Ele volta à condição apenas de advogado, lógico, tem todos os eventos e compromissos na condição de ex-presidente da República, mas foi muito bacana, a conversa foi maravilhosa, está lá disponível no YouTube, como estão ficando disponíveis todas as conversas. A gente vai ter ainda ministro, defensor-geral da União segunda que vem, a gente teve diplomata, a gente teve várias carreiras que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada uma delas, e realmente veio a calhar de ter a oportunidade de ser uma dessas conversas com o ex-presidente Michel Temer, e foi uma alegria muito grande, porque independentemente de qualquer polarização política, o que a gente sabe é que ele é um grande jurista. Então, independentemente da sua perspectiva, do seu ponto de vista político, ele tinha muita coisa para conversar e muita história, né? Ele fez parte da Constituinte, ele estava ali redigindo a Constituição Federal, que é a Constituição que nos rege, que é a nossa Carta Magna. Isso é muito importante. Michele, você pode dizer, mais uma vez, como é seu canal no YouTube? E eu pediria ao editor que pudesse colocar o nome do seu canal aí embaixo. Perfeito. O meu canal é o meu nome, é Michele Elali. Quando você procurar, colocar lá Michele Elali no YouTube, vai aparecer, e só vão aparecer as lives até agora, porque eu acabei de criar o canal, mas assim, tem muitas visualizações. Eu acho que a última vez que eu olhei, por exemplo, do Temer, tinham 2.000 pessoas que tinham assistido. Então, assim, tá bem bacana esse canal. Toda semana a gente está fazendo uma live, que é nas segundas-feiras, às 19h30. O programa está quase terminando. Infelizmente, é muito rápido. São apenas poucos minutos, 30 minutos. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como funciona? Ah, perfeito. Essa pergunta é muito pertinente. No dia de hoje, a gente está trabalhando muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente atua com direito privado. Então, desde política de privacidade, termo de uso, porque quem coleta, armazena ou trata dados, certo? Precisa de autorização dos titulares desses dados. São dados pessoais. E a gente está num cenário onde a gente tem um princípio, que é a dignidade da pessoa humana, que ele é alicerçado pela liberdade e pela privacidade. No contexto digital, a gente perdeu a liberdade e a privacidade. E isso, eventualmente, tem prejudicado, inclusive, a nossa autonomia. Por quê? Porque a gente está tendo uma sociedade muito polarizada, a gente está numa bolha, as pessoas trabalham nossos dados para trazer benefícios financeiros, né? O propósito, a gente sabe que é aí de estar maximizando lucros no mercado pouco regulamentado, num cenário pouco regulamentado, que é o cenário de mídia digital. A gente recebe patrocinado o tempo inteiro, então preservar os dados, cuidar dos dados é muito importante. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor agora no Brasil, porque ela visa proteger os dados das pessoas. Então, todas as empresas, elas precisam de autorização para tratar esses dados. Elas só podem tratar esses dados e obter dados que sejam efetivamente necessários para o desenvolvimento do trabalho delas. Elas não podem repassar esses dados, nem comercializar, e elas poderão ser responsabilizadas, porque da semana passada para cá já está chovendo decisão judicial, penalizando bastante as empresas que estão manuseando os dados das pessoas de forma indevida, porque a gente precisa preservar a liberdade e a privacidade de todo mundo na sociedade. Michele, infelizmente o tempo acabou, só me resta agradecer, renovar os agradecimentos por você ter aceitado bater esse papo tão descontraído e tão orientador para nós. Quero renovar os agradecimentos por você ter disponibilizado esse tempinho para a gente bater um papo, uma entrevista, num bate-papo que eu tenho certeza o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente de assistir. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, fico sempre à disposição, porque é um bate-papo gostoso desse, a gente quer conversar toda hora, o que a gente tiver para trazer, para agregar, para as pessoas estarem escutando, se inspirando um pouquinho, passando o tempo ouvindo coisa boa, notícia boa, a gente vem com o maior prazer. Eu agradeço o convite mais uma vez e espero reencontrá-lo em breve. Deixo um abraço a todos que estão nos assistindo. Até logo. Tudo de bom, pessoal. Se Deus quiser, breve estou lhe chamando mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.